Mas a gente tem que entender que um artigo científico ele não é uma verdade absoluta, né? A ciência ela busca, com todas as ferramentas que tem à sua disposição e com todos os dados, de uma forma sem viés, de uma forma imparcial, trazer o resultado que mais chegue perto da verdade. Mas a gente nunca pode vê-lo como verdade. Acho que já deu para perceber que artigo científico é a minha principal fonte de referência. Isso ficou muito claro nos últimos vídeos e vai ficar ainda mais claro nos próximos. Então nada mais justo do que fazer um vídeo explicando o que são os artigos científicos. Então vou falar um pouquinho do que é, óbvio que tem muitas variáveis e muita coisa a mais. Eu até vou deixar linkado um episódio do Dragões de Garagem, de um podcast super bacana sobre o assunto. Eles bateram um papo legal sobre isso, falaram do histórico, falam dos problemas, né? Tem muito artigo científico que cobra para publicar, então falar dos problemas que isso traz e tudo mais. Cobra o acesso também. Então se quiser algo mais aprofundado também, dá uma olhadinha no episódio deles, que tá bem legal. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês o basicão do que é um artigo científico a grosso modo. Vale a pena ressaltar que isso varia de acordo com a área do conhecimento, né? Então, biológicas, humanas, exatas, cada um tem as suas peculiaridades, dentro também de cada nicho. Então, por exemplo, se você comparar um paleontólogo com alguém que estuda AIDS, por exemplo, você vai ver que é muito diferente o fluxo de publicação e tudo mais, né? Geralmente doenças, assim, principalmente essas bem presentes, elas têm um fluxo muito maior, é muito mais rápido para publicar do que, por exemplo, um artigo sobre paleontologia. Então vou falar um pouquinho para vocês do fluxo também durante a publicação, então desde a pergunta até o momento que você publica. Também tem vários artigos, tem vários tipos de artigos, tem os artigos, por exemplo, de estudo de caso, que é algo bem pontual, então, por exemplo, o menino que foi picado pela naja, dá para fazer um estudo de caso com isso, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem nada, então você fala dos sintomas, você descreve, né? Bem mais descritivo, fala como foi o tratamento, como foi o pós, enfim. Tem estudo, por exemplo, de corte, que tem milhares de pacientes, né? Milhares de pessoas envolvidas, não de pacientes, mas de pessoas envolvidas. Tem estudo de revisões sistemáticas, que é basicamente o estado da obra, né? O estado da arte durante aquele momento. Então você pega um assunto que é muito debatido, então alguém vai fazer esse trabalho de revisão sistemática e compila toda essa informação em um lugar só. Então tem vários tipos, mas eu vou falar aqui um segmento que eu acho que é o mais comum, eu acho, né? Sobre o assunto, e acho que é bem bacana, porque os outros vão seguir mais ou menos essa ideia também. Então vamos fazer um contextinho aqui. Vamos supor que você é estudante de biologia, sim, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, e aparece uma vaga de iniciação científica, que é bem comum quando você está na graduação aparecer lá, vaga para iniciação científica em botânica, por exemplo. E aí quando você chega no laboratório, você vai falar com seu futuro orientador, que já é uma pessoa experiente na área, que já tem uma carreira dentro da área e tudo mais, e ele fala para você, a gente quer responder a seguinte pergunta: por que as folhas das árvores são verdes? Essa pergunta já foi respondida, mas vamos supor que a gente está respondendo ela agora. E aí você vai alinhar com ele, né? Se você se propor a fazer, você vai alinhar com ele a metodologia. Então, como é que você vai chegar nessa resposta? Então, a partir da pergunta, você cria o caminho a ser traçado. Então, as ferramentas, onde você vai conseguir os dados, né? Eu vou coletar folhinhas das árvores de um determinado local, eu vou trabalhar só com material já coletado, quais as análises estatísticas, quais as ferramentas que eu vou utilizar. Enfim, é um mundaréu de coisas a se preocupar para você traçar uma metodologia efetiva para responder essa sua pergunta. E você percebe durante o trabalho que é algo muito mais multidisciplinar, você acaba envolvendo muitas pessoas, né? Geralmente tem alguém que sabe fazer uma análise muito bacana para o que você quer, e aí você chama ele para participar do trabalho. Tem uma pessoa que tem um banco de dados importante sobre isso, então você chama também para agregar. Isso só vai trazendo robustez para o seu trabalho no final das contas. Tanto que você vê que hoje em dia é difícil, pelo menos na minha área, há trabalhos publicados com uma, duas pessoas. Geralmente é um grupo, né, uma equipe toda para publicar um artigo científico. E aí, durante um ano, você faz a sua pesquisa lá, você quer responder porque as plantas são verdes, então você olha no microscópio, você faz as análises, você vê coleção, enfim, você vê todas as coisas que estão ao seu alcance, isso é muito importante, e você chega no resultado que você sabe, você descobre que as plantas são verdes por conta da clorofila presente nas folhas, né? As folhas são verdes por conta disso. E aí, bacana, né? Posso ir para casa?
ainda não, né? Esse é metade do trabalho a ser feito. Na verdade, esse é o mais trabalhoso, mas ainda tem uma parte que é de fundamental importância, que é a publicação. Enquanto esses dados que você colheu não forem publicados, não é que eles não são válidos, mas eles acabam não sendo muito reconhecidos pela comunidade científica. E eu vou explicar um pouquinho dos porquês disso. Até dá para você usar uma dissertação, uma monografia, alguma coisa assim, mas não é tão comum. O comum mesmo, pelo menos dentro da minha área, é você trabalhar com os artigos já publicados. Você decide publicar, você conversa com o seu orientador e vocês vão escolher a revista. Isso é um ponto bem importante, né? As revistas científicas, elas têm um fator de impacto. A gente pode pensar, por exemplo, na The New York Times e na revistinha do seu bairro, no jornalzinho que entregam no seu bairro, né? Ambas são basicamente a mesma coisa, só que em escalas muito diferentes. Uma tem um impacto mundial, enquanto a do seu bairro tem um impacto local. Não que a do seu bairro seja menos importante, ela tem a sua importância, porque ela vai tratar assuntos regionais, assuntos locais, enquanto a The New York Times geralmente trata assuntos de interesse global. E com a revista científica é a mesma coisa, tem revistas menores, mais localizadas. A revista do sul do Brasil, revista do Brasil, por exemplo, uma revista, né, específica para o nosso país, tem revista, por exemplo, da América do Sul, tem revista para a região tropical, tem revista das Américas, enfim, né, você vai aumentando a escala até chegar numa Nature, numa Science, que é num fator de impacto gigantesco, né, tudo que é publicado lá geralmente ficar famoso, assim. Então, beleza, depois que você então publicou, você escolheu a sua revista, você vai querer publicar nela. E você entra na revista, lá no site da revista, vai ter todas as orientações, você vai colocar geralmente seu texto em inglês, você acaba pagando um dinheirinho, porque é difícil quem consegue, né, principalmente quem está numa iniciação científica, fazer um texto em inglês de forma fluida e tudo mais, sempre acaba passando para um tradutor e vai colocar nos moldes da revista, não vai colocar a foto no tamanho certinho, essas coisas mais chatinhas, assim, metodológicas. E aí você vai mandar para a revista já nesse formato. A revista vai receber e vai decidir se aceita ou não o seu artigo a ser publicado nela. E o importante é que durante esse processo, o seu artigo vai passar pela revisão de pares. É quando o seu artigo vai passar na mão de 3 especialistas naquele assunto. Então, por exemplo, no caso botânica, né, vai passar na mão de 3 pessoas que trabalham com isso, que têm uma carreira dentro da botânica e tudo mais, que conhecem do que está sendo tratado com muito maestria, e então vão flagelar o seu trabalho, vão bater nele, né, de tudo que é lado. Então vão falar, ó, tenta usar essa outra metodologia, tenta usar essa ferramenta, tenta usar essa análise, por que você não citou essa referência que é importante? Vão ver tudo que pode melhorar dentro do escopo do seu trabalho. Então tudo que dá para melhorar, eles vão buscar melhorar. Geralmente esses revisores, né, é tudo anônimo, eles não sabem nem de quem é o artigo, nem você vai saber quem está revisando o seu artigo. Apesar que tá tendo algumas mudanças, mas enfim, não vou discorrer muito sobre isso. E aí você faz essas trocas, né? Geralmente, entre o momento que você manda para a revista até a publicação em si, demora bastante, tá? Porque você manda, demora um tempo até ele voltar dizendo se aceita ou não com as revisões dos revisores. Você faz as revisões, manda de novo, às vezes volta mais uma vez para você fazer outras revisões, aí você vai de novo, e aí, enfim, acaba sendo publicado. E aí, enfim, você tem o seu trabalho reconhecido pela comunidade científica, pela sua área, né? E aí você vai fazer aquele trabalhinho de divulgar o seu trabalho, né, para todo mundo ficar ciente do que você fez, é bem importante também, né, tentar colocar nas redes sociais com um textinho mais claro, para que todo mundo entenda, não só quem é da área acadêmica, né? E aí, enfim, você vai ter o seu trabalhinho lá e pode sossegar com relação a ele, pelo menos. E aí eu entro num outro ponto que eu acho muito interessante. Geralmente, quando um trabalho sai, um trabalho bacana, e a Veja, por exemplo, se interessa, aparece assim: cientificamente comprovado que o ovo, ao comer de manhã, faz bem para a saúde do coração. E o que é esse cientificamente comprovado, que também fica nessa área meio cinzenta, né? É exatamente isso. É quando sai um artigo que utilizou de método científico, que eu quero fazer um vídeo só sobre isso, que é muito interessante, que todo mundo saiba, e conseguiu, com base nos dados, comprovar na metodologia utilizada que o ovo faz bem de manhã, né? Faz bem se você comer de manhã e vai fazer bem para a saúde do seu coração. É bem interessante isso, porque esse é o super trunfo das discussões de bar, né? Quando você fala, por exemplo, que mas isso é cientificamente comprovado, acabou. Não tem mais discussão, não tem mais o que falar e o assunto se encerra ali. E eu quero discorrer um pouquinho com vocês sobre isso, que não é bem assim. Mas uma pergunta, para você respondê-la, dependendo do nível de complexidade, demora anos.
envolve muita gente. Demora muito tempo até você melhorar e lapidar esse trabalho para ele ficar publicável e você lançar ele numa revista bacana. Então, não é tirando nem um pouco o mérito que isso tem. Mas a gente tem que entender que um artigo científico ele não é uma verdade absoluta, né? A ciência ela busca, com todas as ferramentas que tem à sua disposição e com todos os dados, de uma forma sem viés, de uma forma imparcial, trazer o resultado que mais chegue perto da verdade. Mas a gente nunca pode vê-lo como verdade. Então tomar muito cuidado com relação a isso. A gente vê muito isso na paleontologia. Eu lembro quando eu estava na graduação e eu estudava a evolução das serpentes, que era uma área que eu gostava bastante. E aí tinha duas teorias principais sobre a origem das serpentes. E tinha uma que eu me familiarizava mais, eu gostava mais, achava mais charmosa, assim, né? Mais bacana. E aí, quando ela saiu um fóssil novo, e ia todo mundo lá estudar aquele fóssil, né? Descobriam um fóssil novo, e aí o pessoal tentava estudar e responder, né? Mais uma vez sobre a origem das serpentes. E sempre acabava saindo, né? Um artigo contra, um a favor, enfim. E sempre que saía um contra, eu ficava meio... Não, mas deve estar errado, não sei, né? E essa visão é totalmente errada, né? A gente não pode se apegar a uma teoria, se apegar a uma hipótese, se apegar a um trabalho. A gente tem que chegar ao trabalho como ele é, e não como a gente quer que ele seja. Então, se a gente olha, por exemplo, um trabalho científico, a gente tem que entender dentro daquele contexto que ele é. Então, ele foi, naquele momento, com base em todas as ferramentas e dados que os pesquisadores, que são pessoas que trabalham com aquele assunto, que têm familiaridade e tudo mais, tinham à sua disposição, chegaram, né? O resultado que eles chegaram. Mas não significa que ele não pode ser modificado no futuro, né? Trazer novos dados, novas ferramentas, novas informações. Basta a gente olhar 100 anos atrás, a nossa tecnologia era muito diferente do que é hoje. E os trabalhos daquela época não foram invalidados. Na verdade, conforme a tecnologia foi passando, eles foram sendo lapidados cada vez mais. Então, se sai um método novo, sai uma ferramenta nova, sai uma análise estatística nova, ou sai qualquer coisa, um dado novo, a gente começa a cada vez mais lapidar. Então vai trazer um trabalho que muitas vezes nem acaba invalidando o último trabalho. Ele simplesmente lapida, né? Ele melhora com base nas novas informações que aquele trabalho tem. Então tomar muito cuidado com isso, né? Não tornar da ciência um dogma. A ciência é o que ela é e só isso. Ela tenta responder as perguntas com base em tudo que a gente tem na nossa mão. Mas ela nunca vai ser a verdade absoluta por trás daquela pergunta.